Por volta de 2019, eu comecei a acompanhar todos os indícios de um novo álbum do Dus. Álbum esse que sua própria premissa já ia de contramão aos recentes projetos do rap brasileiro. E isso porque o mesmo iria possuir 31 faixas. Porém, somente em novembro de 2021 é que de fato pudemos experienciar a realização desse projeto tão ambicioso. Além dos satélites, Missão Renova está entre nós, com suas 31 faixas, com seus 31 feats e com seus 11 produtores. E, obviamente, eu tenho muito a que falar sobre esse projeto, então, bora lá. Vejo o álbum contando 3 narrativas, e quando eu digo isso, não se deve enxergar cada narrativa como algo isolado e é justamente o oposto disso. Entender como todas se interligam e se comunicam é o que faz esse álbum, pra mim, na minha opinião, ser tão rico em conteúdo e ambientação. Desde os primeiros anúncios do artista sobre a obra, já era notória a preocupação com a ambientação do álbum. Digo, na época, o Dus compartilhava inúmeras histórias envolvendo extraterrestres e até mesmo o conceito de numeração da missão, o número 313. Já falei isso algumas vezes, o 313 é o código da missão, é o número da missão. É a Renova 313, Renova 313, é a missão de número 313 das mais de 1000 missões concedidas por extraterrestres enviados por Deus. As missões de número 300, família, são de desenvolvimento pessoal. São ações aí feitas na raça humana para que as pessoas daqui a vários anos elas estejam cada vez mais evoluídas dentro de si. Ó, que lindo! E a primeira narrativa gira em torno justamente disso. O artista relatou que em um mês inteiro ele teve os mesmos sonhos e em todos os dias se deparava com imagens de alienígenas. Ao final dos sonhos, o mesmo conseguiu absorver inúmeros conhecimentos e com isso foi destinado a realizar uma missão, a missão de número 313, a qual seria responsável por espalhar sabedoria, mensagens para o máximo de pessoas possível, justificando assim o número de faixas, de colaboradores e de diferentes temas e vertentes durante o álbum inteiro. Achando você viajado ou não o roteiro, sinceramente ele é bastante engenhoso e funciona muito bem. A segunda narrativa gira em torno da visualização de cada som como se fosse um dia de um mês. Por isso embarcamos em diferentes vibes, partindo de dias mais reflexivos até chegarmos em sons mais descontraídos. O Dus aqui literalmente olha para o seu público, sem deixar de olhar para si mesmo, entregando assim sons que em um dia iremos nos identificar mais do que em outros. Dias bons, dias ruins, dias descontraídos, dias reflexivos. Particularmente, eu adorei esse conceito. E digo mais, ele é a peça-chave do álbum. A forma como o mesmo é introduzido e desenvolvido me soa muito natural, e isso é o maior charme disso tudo. É necessário às vezes pensarmos que as coisas estão tudo bem. É necessário isso sempre você realizar as coisas indo bem. É necessário possuir fortuna sem precisar possuir bens. É necessário possuir uns bens só pra acharem que tá tudo bem. Hoje a escassez não é dinheiro e sim tempo, incomoda toda essa inversão. Fazemos tudo e de tudo pra quem sabe termos sossego ou não. Nem sempre entendem esse investimento, essa é minha melhor versão. Preciso construir o melhor de mim, uma construção. Por isso um começo, um meio, um fim. Na 1911, falei que tem rachixe, cê perguntou na onde, mas cê que cê é bandido, por isso nós se esconde. Cê gosta da minha, já passei pro seu nome, que sempre a mesma fita, quando cê vai em casa. A última narrativa demonstra ser a mais introspectiva de todas. Quem conhece e acompanha o Dus sabe bem como o mesmo consegue passar sua realidade e seus sentimentos na grande maioria de seus sons. E obviamente essa proposta estaria presente em seu mais ambicioso trabalho. Agarrado com a ideia de cada som representar um dia, o artista desenha todo o seu caminho emocional, resultando em uma montanha-russa de altos e baixos. A depressão, a ansiedade está ali, bem na nossa cara. Sentimos a evolução do artista e ao mesmo tempo ficamos mais à parte de suas reflexões. Quando partimos por essa óptica, percebemos conceitos pré-estabelecidos recebendo novos significados. Podemos citar como exemplo o próprio termo aliens. Esse termo agora pode simplesmente significar seres humanos, nós.
que por alguma diferença, singularidade, acabam se sentindo excluídos por outros seres humanos, criando essa familiaridade com seres de outro local. A sensação de ouvir um som desse projeto, com todas as narrativas sendo interligadas, é muito gratificante. Entender os diferentes significados que um som pode ter, e principalmente observar as diferentes conexões entre os sons, é algo extremamente gratificante. Ou vocês realmente acham que a ordem não era importante? Mesmo com a cara estragada, eu nunca vou diminuir alguém. Todos os lugares que eu ando me encaram tipo Frankenstein. Todos os mercados que eu piso me encaram tipo Frankenstein. Quando entro em restaurantes, acho que enxergam Frankenstein. Quem será ambos? Ninguém aqui mais respeita onde estamos. Olha quem se elegeram pra onde nós vamos. Querem ter minha colheita sem ter meus danos. Querem ter o meu segredo, querem meus planos. Sei que eles estão com medo, pois só tem panos. Querem paga de bandido com esses canos. Fundamento é fundamento, crime não é sonho. Não fujo dos problemas sem negar ou recusar meus defeitos. Viajar no tempo, queimo umas cremas. Fracos amadores apontam os dedos. Fracos tão frustrados, eu já sou um erro. Pelo menos hoje eu vejo um dinheiro. Sinto falta da minha casa, os parceiros. Observo cobras, mas sou veneno. Tenho pressa, essa porra é pressão. Tão clichê viver e ter depressão. Inclusive, a identidade visual de uma obra musical é uma parte bastante importante. De certo modo, é ela que irá confirmar todo o conceito que está sendo construído. Quando digo isso, devo afirmar que o sucesso de uma boa identidade visual não está sempre na complexidade. Vejo importância em batermos nessa tecla, pois já vi muitos desmerecerem álbuns simplesmente por não ter tido uma identidade visual tão megalomaníaca ou algo do tipo. Desmerecer uma obra de arte julgando apenas seu visual ou quanto foi gasto para sua realização apenas é algo bobo ou até mesmo elitista. A arte pode surgir e pode ser incrível até mesmo na simplicidade. Agora, voltando para o álbum em questão, além dos satélites, Missão Renova não deixa a desejar nem um pouco em seus visuais. Variando entre visualizers simples e mais complexos, a intencionalidade do autor é estampada em cada som e em cada visual. O trabalho ao redor de todo esse projeto dos visuais, de fato, eu não consigo nem imaginar o quão trabalhoso foi, pois construir uma casa em um cenário com certeza não é nada fácil. Porém, tudo isso só seria algo interessante e algo bonito se não tivesse a intencionalidade do autor da obra. O que eu quero dizer é que não adiantaria de nada toda essa complexidade se os visuais não conversassem com a ambientação do álbum. Temos aqui um álbum onde cada visual conversa perfeitamente com sua ambientação. Cada visual complementa outros visuais, complementa o som, complementa a mensagem. E é claro que a gente tem que valorizar e muito isso. Verdadeiramente, me passa uma sensação de que eu estou assistindo um filme, de que eu assisti um filme. Mesmo com toda essa complexidade e dificuldade de fazer um próprio cenário, eu gosto muito de como os visuais variam entre visualizers simples e mais complexos. Sério, vamos para exemplos que eu acho que funciona muito bem dessa forma. Desista de Mim é uma das músicas mais introspectivas do álbum. E como o próprio nome já diz, a música passa toda uma sensação de frustração e pessimismo ao redor de nós mesmos. No caso, aqui, o Dus. Mas, igual eu falei, de várias e várias narrativas, com toda certeza iremos nos identificar com essa música. E o visualizer dessa música é incrível, pois pela sua simplicidade ele conseguiu passar totalmente a mensagem do que gostaria de passar. Inclusive, esse é um dos únicos visualizers do álbum que ele não é looping. Se você reparar, ele acontece em dois dias, né? Ele é diferente. Ele não é um looping. Inclusive, esse fato dele não ser um looping mesmo pode trazer ainda mais significado para a temática do som. A gente pode
pensar que em diferentes dias podemos desistir de nós mesmos. Ou seja, mesmo que alguns dias sejam diferentes de outros, talvez estejamos desistindo de nós mesmos da mesma maneira. Hype fake desses caras não tem como. Maioria dessa cena não tem como. Olha o show dele no cena como dá sono. Metem marra com flowcops, tão te enganando. A vocês e seus espelhos, quem será ambos? Ninguém aqui mais respeita onde estamos. Olha quem se elegeram pra onde nós vamos. Querem ter minha colheita sem ter meus danos. Ainda batendo um pouco na tecla da simplicidade, eu gostei de como foi feito os visualizers das músicas que já possuem clipes. Ou seja, Sormon, Scarface, Veneza, Sentença, dentre outros. À primeira vista, pode parecer algo simples e talvez até desconexo. Contudo, se você analisar bem a letra e analisar bem o contexto onde essa música está no álbum, você percebe que o visualizer é sim coerente. E isso eu gostei bastante, pois é simples, mas realmente é coerente. Agora, puxando por algo mais utilizando efeitos e tudo mais, Nunca Viram Shotas é um ótimo exemplo de como demonstrar uma agressividade no som. Eu sinto que esse visualizer transmite totalmente a vibe do som. E não falo isso só pelo fato dele fazer referência de os inimigos serem morcegos ou algo do tipo, não. Eu falo mesmo do fato do visualizer passar essa agressividade, essa sensação boa de que estamos bem, estamos fortes, sabe? Eu não sei como descrever, mas eu sinto isso. Suave, peço que faz bonsai, sem migué. Cresci nessa porra e não pisei em ninguém. Sem Zezé, cresci sem tirar o proveito de ninguém. Então surfei no meu saco, surfei no meu feeling. Querem o meu saco, querem meu style. Sabem que eu sou raro, onde chegam olham. Era sempre notão, todas me observam. Outro visualizer a qual abusa de efeitos é Ciclo. E, novamente, eu sinto a coerência nesse clipe. E não é só porque ele é bonito e bem feito, que realmente é muito bem feito. Damon e toda a equipe por trás, vocês são monstros. Mas é sim pelo fato de que ele traz essa sensação de reviver das cinzas, de começar uma nova jornada, um novo ciclo, de você estar fervendo, você está se revigorando. As neuroses que não tem na escola, tipo Kendrick. Kick off, ok. De classe eu passo estilo Seedorf, ok. Estilo C-Club, ok. Um visual que até hoje eu achei incrível a ideia é T-Bone Esperto. Se pegarmos todos os visuais e todos os sons, a gente percebe que T-Bone Esperto está na fase mais descontraída do álbum e mais amorosa, mas percebemos também que ela é uma música mais leve, mais gastação, digamos assim. E leve no sentido de realmente o Dus não estar preso a alguma coisa e querer falar o que ele quiser falar. E pra mim, esse visual, ele transparece exatamente esse ponto. Ele é um visual bem trabalhado, mas alguns efeitos você vê que foram feitos de forma mais simples. E pra mostrar talvez um teor mais cômico. Afinal de contas, esse é o visual onde o Dus é um homem das cavernas e a menina se transforma em um violão, fazendo referência à música. Simplesmente eu adoro esse visual. Um splack, eu não espero que vocês façam algo ou questão. Tudo é só percepção. Percebo que as coisas são X da imaginação, esclavisca reação, descola sensação, força da minha intuição. Bitch, você sabe muito bem que eu vivo slow. Olhos é um clipe que me chama bastante atenção. Novamente falando mais da simplicidade, ele é um visual que basicamente foca apenas no olhar do Dus, bem próximo, a gente bem próximo dele, até mesmo cena sufocante, e é justamente isso que essa música discute. Sério, você pegando esses trechos e interpretando com esse visual é simplesmente perfeito. Ao menos pra chegar aqui, olhos me pesando ao meu redor, torcendo pra me ver cair, fabricando um futuro melhor. Deixar
parte. Ontem fui pro mundo, isso é tão só. Precisa olhar bem mais pra mim. Inclusive, eu gosto muito de como o sentido do olhar ele acaba mudando durante a música. Ele começa pontuando a forma que as pessoas olham ele, pesando ele para que algum dia ele possa cair, e depois ele conclui que ele precisa olhar bem mais para si mesmo por conta de todas essas pessoas, por conta de todos esses olhos pesando ele. Lâmpadas é um visual bastante complexo, principalmente pelo todo o lance de luz que o clipe mexe, e sinceramente eu gosto muito de como esse som transmite a vibe gostosa de um som eletrônico e ao mesmo tempo reflete nitidamente o que o Dus aponta na música mesmo, de que lâmpadas não queimam em tempestades. Inclusive essa é uma música bastante letrada e eu gosto muito disso, pois é um puro eletrônico. Às vezes algum ouvinte não vai pegar toda a letra, mas se você pega pra ler e escutar direito, você percebe o quanto essa música é letrada. Inclusive, essa frase, a gente pode traçar um paralelo com a nossa própria vida, né? Da gente enfrentar momentos difíceis, mas nós como lâmpadas, nós como luz, não apagamos nesses momentos. Mil vezes depressa, quem sabe escuta, eu tô nessa. Só julga quem não se confessa. Desculpa acabar com essa festa. As vozes da minha mente me infernizam em palpite. Ouvi sigue mais alguns sinais de calvície. Tô me sentindo escroto, será que isso é feliz? Eu não viva no sonho, dizem que isso é burrice. Só vim pelo show, eu me reconheço, sou um camaleão. Às vezes o mundo fútil causa tanta ilusão. Às vezes a realidade tem outra proporção. Enfim, eu poderia ficar falando aqui um pouco de cada visual, mas eu ainda tenho mais coisa a dizer sobre esse álbum nesse vídeo. Para finalizar o vídeo, eu acho que é válido e é necessário eu trazer algumas interpretações de algumas coisas. A primeira das coisas é a seguinte, eu acho que isso é bastante óbvio, mas bora lá. Cada som é um dia, ou seja, a ordem importa, e cada som transita entre temas, certo? A gente começa o álbum mais reflexivo, depois parte para agressividade, fica com mais autoestima, vai para um lado mais romance e a gente finaliza com mais e mais reflexão. Então, realmente é muito importante seguir a ordem do álbum, dos sons. Porém, eu fiquei pensativo quanto à ordem dos visuais. Pois de fato chega um momento onde você não percebe uma conexão tão grande entre um visual com o seu anterior. Calma que eu não estou querendo dizer que não tem conexão com todo o conceito do álbum, não é isso. É conexão entre a história de cada visual, entendeu? E eu sinto que o Dus sabia exatamente que o público ficaria com isso na cabeça. Pois ele deixou bem claro a ligação entre Maus Lençóis e Bons Lençóis, não apenas tematicamente, não apenas com o título da música, mas sim entre os visuais. Você percebe que realmente esses dois visuais são muito bem conectados um com o outro. Inclusive, eu tenho muito a dizer sobre Bons Lençóis e Maus Lençóis. Logo mais eu falo, segura aí. Por exemplo, a gente pode ver a conexão do visual de Aliens e Renova 313. E tipo, 313 é a faixa 30 e Aliens é a faixa 2. E coincidentemente ou não, Maus Lençóis é a faixa 1 e Bons Lençóis é a 31, entendeu? Tem essa ligação entre visuais que não necessariamente está na mesma ordem das músicas. E eu gosto muito disso. E outra coisa que martela bastante na minha cabeça é o teaser que o álbum recebeu antes de ser lançado. Basicamente, eu sinto que esse teaser está nos contando o fim do álbum. O fim de todos os sonhos e de todas as mensagens que o Dus recebeu. E o álbum seria os dias em que ele está sonhando, né? O monótono que carrega uma infinidade de sensações. As mais densas, As mais leves. Quanto você vive? Aliás...
Eu já entendi, eu não preciso do mesmo sonho toda noite. Eu já entendi. 31, 3, 1, 3. Tá bom pra você? Tá bom pra você? Eu não entendo nada disso. Nada disso faz sentido. Apesar de Maus Lençóis ser um som bastante enigmático quando escutado pela primeira vez, ele nada mais quer passar do que toda essa reflexão sobre o preço a se pagar sobre tudo isso, sobre como ele está vivendo nesse momento e, obviamente, o nome já traz essa metáfora. É bem notável a ansiedade e talvez medo que o Dus sente nesse som. Talvez receio de tudo, talvez receio de como vai acabar, de como vai fluir, enfim. E acho muito interessante o lance do quero um aquário cheio de peixes. E esse som é uma peça fundamental para o álbum inteiro. Geralmente tem muitas pessoas que pensam que a primeira faixa do álbum é aquela que tem que estourar muito, é aquela que tem que ficar na sua cabeça. Talvez isso possa acontecer sim em álbuns que não estão focados em criar uma ambientação. Maus Lençóis simplesmente nos introduz a todas as narrativas que o Dus quer passar nesse álbum, mostrando todo o seu lado reflexivo, todo o lance de ETs e toda essa sensação de músicas serem dias. O fato dele mesmo estar dentro de um aquário no próprio visual sempre me deixou bastante reflexivo. Sinto que isso possa representar toda a pressão dessa busca da realização de um sonho, se sentindo sem liberdade ou até mesmo sentindo como se a qualquer momento tudo possa dar errado. Mas enfim, de uma maneira geral, Maus Lençóis introduz todo o conceito do álbum e já demonstra toda essa reflexão do artista. Só o tempo irá dizer tudo que irá acontecer. Paciência com o tempo, tudo irá acontecer. Apostando tudo em talvez, criando realidades que me levem mais longe. De onde eu vim existem milhões que sabem dos segredos que a mídia só esconde. Ei, quero um aquário pra encher de peixes. Ei, nunca que salário funcionário do mês. Agora, quando olhamos para Bons Lençóis, obviamente percebemos uma conexão tanto temática quanto visual. Agora, nesse som, percebemos um Dus muito mais maturo, compreendendo ainda mais sua real situação e percebendo que agora o mesmo está conseguindo dormir em bons lençóis, apesar de todas suas perdas. Mas esse som vai além. Percebemos um tom de realismo em todo aquele otimismo. Frases como tentando ser feliz, a morte por um triz, a vida por um quiz, não são posicionadas aleatoriamente no fim da música. O Dus entende que sua situação pode flutuar e em algum momento ele pode se encontrar em Maus Lençóis novamente. E o visual para esse som reafirma tudo isso. Percebemos aqui o Dus jogando um jogo de pesca em frente a um aquário. O fato de tudo isso ocorrer em uma realidade virtual confirma toda a ideia de que talvez tudo aquilo não passe de um breve período. Mas o que eu mais gosto desse som é justamente isso. É todo esse otimismo misturado com a nossa realidade. Essa mensagem de que, independente se isso vai ser duradouro ou não, hoje eu sei que devo aproveitar tudo isso. Eu amo esse som. E pra mim, essa simples ideia de colocar o Dus jogando um jogo de pesca em realidade virtual muda completamente tudo. Enriquece ainda mais essa música. Lembra do sonho que o Dus diz em Maus Lençóis? Pois é. Essa realidade misturada com esse otimismo, com essa ideia de que talvez isso não vai durar por muito tempo, eu acho simplesmente incrível. Acreditar, não acreditei, mas morri de um jeito que era inevitável. Revigorar, revigorei, mas perdi pro tempo coisas que faltavam pra eu passar de fase. Não mais dormir em maus lençóis. Médios de Louis, em cima da twist, tentando ser feliz, de tudo que eu já quis. A morte por um triz, a vida por um quiz. Eu não sei nem pra onde ir, muito menos
me esconder. Muito a dizer sobre esse álbum, ainda tem muita coisa a ser interpretada que eu quero dizer a vocês, mas nesse vídeo está ficando gigante. Então, se quiserem uma continuação dessa conversa, é só comentar. Eu irei adorar falar mais sobre alguns sons, eu vou adorar falar mais sobre esse álbum. Mas, resumidamente, é isso. Além dos Satélites, Missão Renova marcou minha vida e sinto que é um marco para o rap nacional.